Um exemplo aqui de protocooperação que a gente tem é aquele pássaro chamado de pássaro palito, que ele adora comer os restinhos que ficam entre os dentes da boca do jacaré. Então o jacaré, geralmente, quando ele vai tomar sol, ele mantém a boca dele aberta. E aí o pássaro palito vai lá e come todos aqueles resíduos. Ele pega alimento fácil, ele não tem que procurar, tá ali na boquinha do jacaré. E para o jacaré é bom, porque ele é um predador, sem dente ele não é nada. Se ficar acumulado muita gordura, muito alimento, muito nutriente ali, as bactérias podem estragar o dente dele, né? Podem atacar ali a boca dele e deteriorar aquele dente e ele perder. Se ele perder os dentes dele, ele perdeu a força que ele tem, né? Então, por ele ser um grande predador, existe um auxílio. Aí vocês vão falar para mim, ele não fecha a boca, ele não come o pássaro palito? Não, porque é uma relação em que eles percebem que um está ajudando o outro, ninguém está prejudicando. Então, ele mantém essa situação. Agora, se o pássaro palito não tiver o jacaré por perto, ele consegue pegar alimento em outro lugar? Consegue. E o jacaré, de uma certa forma, vai ter que aprender a sobreviver ali, né? Com a água e tal, tirar esses resíduos excessivos sem o pássaro palito, tá? Então eles conseguem até viver junto, mas claro, conseguem viver separado, desculpa, mas vivendo junto eles vivem muito melhor, tá? E existem mais duas relações aí, o comensalismo e o inquilinismo. Nas duas eu vou ter o quê? Um se dando bem e o outro sendo indiferente. A relação para o outro é aquela assim, ele não me ajuda, mas também não me atrapalha, então eu deixo ele ficar ali. E qual é a diferença entre o comensalismo e o inquilinismo, então, Pro? Se nas duas, um é beneficiado e o outro é indiferente. É porque no comensalismo, comensal vem de comer, de alimentação mesmo. Existe uma relação em que um pega restos de alimento do outro e para o outro é indiferente. Um exemplo clássico que a gente tem é o tubarão e a rêmora, aquele peixinho que fica sempre nadando junto, né, próximo ao tubarão. Ele faz algum mal para o tubarão? Não. O tubarão é um grande predador, vai comer. Comendo, mordendo, sempre deixa cair alguns resíduos daqueles alimentos que ele está caçando, né, daquela peixe que ele pegou lá, tal, sempre vai sobrar alguns resíduos. E a rêmora, por viver ali perto dele, come esses resíduos. Ela atrapalhou em alguma coisa o tubarão? Não. Ela ajudou em alguma coisa o tubarão? Não também. Então, para o tubarão, essa relação é indiferente. Mas a rêmora ficar perto de um grande predador é ótimo para ela, porque ela não precisa caçar, ela é pequena, ela não tem uma capacidade de caça muito boa. O tubarão faz isso para ela e ela come os resíduos, tá? A gente tem essa relação com a hiena e o leão. As hienas geralmente ficam bem próximas dos bandos dos leões. Quando os leões caçam algum animal e começam a comer, depois que eles se fartam, eles vão embora e a hiena vem e come os restos. Ela atrapalhou o leão de alguma forma? Não, mas ela se ajudou ficando próxima dele? Sim, porque ele caçou para ela, né? Ela não é uma caçadora. Então, no comensalismo tem relação de alimento, enquanto que no inquilinismo, o que é um inquilino? É aquele que mora na casa do outro, né? Então, no inquilinismo, a relação é de moradia, de estar naquele lugar. Aí ela fica naquele lugar, não atrapalha em nada, né? O que a gente chamaria de hospedeiro, onde ela está hospedada, mas ela se dá bem por estar ali. Um exemplo que a gente vê muito de inquilinismo são as orquídeas, são as bromélias, que a gente fala que são as epífitas. Tanto que existe uma classificação particular de inquilinismo chamada de epifitismo, que são essas epífitas. O que acontece com uma orquídea e uma bromélia? São plantas típicas de Mata Atlântica. O que a gente tem na Mata Atlântica? Uma floresta. Fecha lá em cima. A luz passa somente em alguns pequenos espaços. Quem está lá embaixo é quem recebe menos luz. Só que a orquídea e a bromélia precisa fazer fotossíntese. Com pouca luz, ela sairia prejudicada. Então, o que acontece? Ela geralmente cresce nos troncos de árvores,
Porque conforme a árvore cresce, ela sobe, ela fica mais próxima para captar luz e poder fazer melhor a fotossíntese. Para ela estar no tronco das árvores é bom? Ótimo, ela capta luz com mais facilidade, porque a árvore é muito maior do que ela. Para a árvore é indiferente, ela não é um parasita da árvore, ela não tem raízes, ela tem raízes só para se segurar, não para enfincar dentro do tronco e retirar alimento, tá? Ela não faz isso, ela apenas se fixa ali. Ela consegue captar a água da chuva, ela consegue se virar com o que ela tem, mas estando lá em cima, no tronco das árvores, ela facilita a vida dela, tá? Então, para ela, é positivo isso, é bacana ela estar lá. Então, pessoal, só para a gente relembrar aqui antes da gente ir para as desarmônicas. Na relação harmônica, então ninguém sai prejudicado. Não existe prejuízo, tá? Na intraespecífica, mesma espécie. Na interespecífica, espécies diferentes, ok? Sociedade, ambos saem beneficiados. Colônia, ambos saem beneficiados. Eu estou colocando positivo para te lembrar que o positivo está dizendo que está sendo benéfico para ambos os seres vivos ali, né? Para os seres vivos que participam da relação. Mutualismo, positivo para os dois. Protocooperação, positivo para os dois. Comensalismo, positivo para um, e eu vou colocar o 0, porque ele é neutro, né? Está representando a neutralidade. Para o outro é indiferente. Inquilinismo, positivo e o 0. É bom para quem está vivendo lá e é indiferente para o outro que está permitindo que ele viva ali. Tudo bem? Vamos passar para cá, para as desarmônicas. O que a gente vai falar? Aqui existe prejuízo para alguém. Eu queria, antes de começar a falar delas, lembrar para você o seguinte. A gente geralmente tem dó, né? Quando a gente vê aquela cena, né, da cobra comendo aquele ratinho de laboratório branquinho, tão bonitinho. Ou então, sei lá, um tigre, né, correndo atrás de uma zebra e estraçalhando a pobre coitada, a gente fica com dó. Mas, na verdade, as relações elas são desarmônicas e são assim chamadas porque alguém vai sair prejudicado. Mas para o ecossistema, elas servem de equilíbrio. A gente já começou a falar disso quando a gente viu aquela coisa da cadeia alimentar, né? Se eu diminuir esse, o outro aumenta e eu acabo prejudicando toda uma cadeia. Então, na verdade, vocês vão ver que as desarmônicas, principalmente algumas delas, elas vão servir para controle populacional, para não haver uma superpopulação aí, tá bom? E a gente vai ter a mesma situação, intraespecífica, mesma espécie. Interespecífica, espécie diferente, tá? Nas intraespecíficas, lembra? Intra é sempre 2, inter é o dobro, 4. Eu tenho canibalismo e competição. Ah, aqui é fácil.